E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos do texto de um curso em milagres. Nós estamos no capítulo 7, as dádivas do reino, e hoje nós vamos começar a ler a partir da seção 3, a realidade do reino. Vamos juntos? O Espírito Santo ensina uma lição e a aplica a todos os indivíduos em todas as situações. Sendo livre de conflitos, ele maximiza todos os esforços e todos os resultados. Ao ensinar o poder do reino do próprio Deus, ensina-te que todo poder é teu. A sua aplicação não importa, ele é sempre máximo. A tua vigilância não estabelece com o teu, mas te capacita a usá-lo sempre e de todas as maneiras. Quando eu disse estou contigo sempre, literalmente quis dizer isso. Não me ausento de ninguém em nenhuma situação. Como estou sempre contigo, tu és o caminho, a verdade e a vida. Não fizeste esse poder, assim como eu também não o fiz. Ele foi criado para ser compartilhado e, por conseguinte, não pode ser percebido de forma significativa se atribuído a qualquer pessoa em detrimento de outra. Tal percepção faz com que ele seja sem significado por eliminar ou deixar de ver o seu único e real significado. O significado de Deus espera no reino, porque é onde ele o colocou. Não espera no tempo. Meramente descansa no reino, porque lá é o seu lugar, assim como o teu. Como é possível que tu, que és o significado de Deus, percebas a ti mesmo como se estivesses ausente dele? Só podes ver a ti mesmo como se estivesses separado do teu significado, vivenciando-te como irreal. É por isso que o ego é insano. Ensina que tu não és o que és. Isso é tão contraditório que é claramente impossível. Essa é, portanto, uma lição que não podes realmente aprender e, portanto, não podes realmente ensinar. Porém, estás sempre ensinando. Por conseguinte, tens que estar ensinando alguma outra coisa, mesmo que o ego não saiba o que é. O ego, então, está sempre sendo desfeito e suspeita dos teus motivos. A tua mente não pode ser unificada em aliança com o ego, porque a mente não pertence a ele. Assim sendo, o que é traiçoeiro para o ego é fiel à paz. O inimigo, entre aspas, do ego é, portanto, teu amigo. Eu já disse que o amigo do ego não é parte de ti, porque o ego se percebe em guerra e, portanto, necessita de aliados. Tu, que não estás em guerra, tens que procurar irmãos e reconhecer como irmãos todos aqueles que vês, porque só os iguais estão em paz. Como os filhos iguais de Deus têm tudo, não podem competir. No entanto, se percebem qualquer um dos teus irmãos como qualquer outra coisa que não seja seus iguais perfeitos, a ideia de competição entra em suas mentes. Não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal. E essa maneira, né, que vou fazer uma reflexão, essa maneira como a gente vê as coisas, muitas vezes, na maioria das vezes, ou todas as vezes que tem um ponto de vista anexado, algo desconfortável anexado, qualquer coisa pesada anexada, certamente não é o lugar que é o lugar do reino, né? Ao qual a gente verdadeiramente pertence, mas que não acha que pertence, porque o ego mantém a gente separado desse lugar ao qual a gente pertence, todos nós, né? E a gente tem feito os exercícios, nós entramos na série dos exercícios sobre ver,
né? E as distorções do ver, que na verdade são distorções de pensar, que são distorções de se emocionar, que são distorções que a gente acha que são reais, mas se não são como o reino, né? Não, não tem descanso como no reino, provavelmente não é do reino, não é o nosso lugar. Então, são todos esses lugares que a gente pode olhar e soltar. E quanto mais a gente resiste a isso, mais a gente se perpetua, né? Como ele disse, nessa ideia conflitante, né? Ele fala aqui no texto: não subestimes a tua necessidade de ser vigilante contra essa ideia, porque todos os teus conflitos vêm dela. Essa é a crença em que interesses conflitantes são possíveis e, portanto, tu aceitaste o impossível como verdadeiro. Isso é diferente de dizer que percebes a ti mesmo como irreal? Né? Então, esses lugares que a gente está sendo irreal e se percebendo como irreal quando a gente se afasta do reino ao qual a gente pertence para ser um conflito, para ser irreal, né? Então, esses exercícios que a gente tem feito na outra playlist, a playlist de exercícios, se você ainda não começou, eu vou deixar, como em todos os vídeos, um card aqui anexado ao vídeo, que você pode ir para a playlist de exercícios e começar também, se ainda não começou, a fazer um exercício por dia, porque de fato tem sido super complementar ao texto que a gente tem estudado e lido juntos. Bom, e voltando ao texto, então. Estar no reino é meramente enfocar toda a tua atenção nele. Enquanto acreditares que podes tratar do que não é verdadeiro, estás aceitando o conflito como tua escolha. É realmente uma escolha? O conflito é uma escolha para você? Tudo que isso é, tudo que se traz à tona, você gostaria de liberar? E o texto continua: parece ser, mas a aparência e a realidade dificilmente são a mesma coisa. Tu, que és o reino, não estás preocupado com aparências. A realidade é tua porque és realidade. É assim que ter e ser, em última instância, se reconciliam, não no reino, mas na tua mente. Lá, o altar é a única realidade. O altar está perfeitamente claro no pensamento, porque é um reflexo do pensamento perfeito. A tua mente certa vê só irmãos, porque só vê na sua própria luz. O próprio Deus iluminou a tua mente e a mantém iluminada pela sua luz, porque a sua luz é o que é a tua mente. Isso está totalmente além do questionamento, e quando questionas, és respondido. A resposta simplesmente desfaz a questão, estabelecendo o fato de que questionar a realidade é um questionamento sem significado. É por isso que o Espírito Santo nunca questiona. Sua única função é desfazer o questionável e assim conduzir à certeza. Os que estão certos são perfeitamente calmos, porque não estão em dúvida. Não levantam questões, porque nada de questionável entra em suas mentes. Isso os mantém em perfeita serenidade, porque isso é o que compartilham, conhecendo o que são. Que interessante, né? Porque quando a gente se coloca a questionar as coisas, é realmente um lugar em que a gente pode conhecer as verdades, né? E as verdades que vão libertar a gente. E quando você não tem necessidade mais de questionar, parece um lugar de muita paz, né? Porque você já sabe, já conhece a mente certa, você já está profundamente conectado com essa mente certa. E como pode melhorar, né? Como pode ser mais fácil, deslumbrante, magnificente, relaxante estar nessa energia da mente certa, né? Eu vou ler mais um pouquinho, vou avançar para a seção 4. A cura é como reconhecimento da verdade. Vamos ao texto. A verdade só pode ser reconhecida e só precisa ser reconhecida. A inspiração é do Espírito Santo e a certeza é de Deus,
de acordo com as suas leis. Ambas, portanto, vêm da mesma fonte, já que a inspiração vem da voz por Deus e a certeza vem das leis de Deus. A cura não vem diretamente de Deus, que conhece suas criações como perfeitamente íntegras. Entretanto, a cura ainda assim é de Deus, porque procede da sua voz, das suas leis. É o seu resultado em estado mental que não o conhece. É o seu resultado em um estado mental que não o conhece. Eu vou marcar essa frase, porque esse lugar de paz, esse lugar de reino, é um estado mental que a gente não conhece, ou que a gente está buscando conhecer, ou que a gente já reconhece em parte quando está lá, e a gente já começou a reconhecer quando não está nesse estado mental. E voltando ao texto, esse estado é desconhecido para ele, portanto não existe. Mas aqueles que dormem não estão cientes. Porque não estão cientes, não conhecem. O Espírito Santo tem que trabalhar através de ti para te ensinar que ele está em ti. Esse é um passo intermediário rumo ao conhecimento de que estás em Deus, porque és parte dele. Os milagres que o Espírito Santo inspira não podem ter ordem de dificuldades, porque todas as partes da criação são da mesma ordem. Essa é a vontade de Deus e a tua. As leis de Deus estabelecem isso e o Espírito Santo lembra isso a ti. Quando curas, estás lembrando as leis de Deus e esquecendo as leis do ego. Eu disse anteriormente que esquecer é meramente um modo de lembrar melhor. Não é, portanto, o oposto de lembrar quando percebido apropriadamente. Impropriamente percebido, induz a uma percepção de conflito com alguma outra coisa, como faz toda percepção incorreta. Percebido apropriadamente, pode ser usado como uma saída do conflito, como é o caso de toda percepção apropriada. O ego não quer ensinar a todo mundo tudo o que tem aprendido, porque isso derrotaria o seu propósito. Por conseguinte, ele absolutamente não aprende nada. O Espírito Santo te ensina a usar o que o ego tem feito para ensinar o oposto do que o ego tem aprendido, entre aspas. O tipo de aprendizado é tão irrelevante quanto é irrelevante a capacidade particular que foi aplicada ao aprendizado. Tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Olha isso, que interessante. Eu vou marcar esse trecho e vou continuar e depois vou ler de novo. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único, e ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade ao invés de suas diferenças. Então, eu vou marcar essa parte aqui no meu texto, porque eu achei relevante. E eu tenho falado bastante sobre consistência, né? E tenho me proposto a ser consistente todos os dias. E isso veio muito à tona aqui para mim, nessa frase. Então, é a seguinte: tudo o que precisas fazer é o esforço para aprender, pois o Espírito Santo tem uma meta unificada para o esforço. Se diferentes capacidades são aplicadas durante um tempo suficientemente longo a uma meta, as próprias capacidades vêm a ser unificadas. Isso acontece porque elas são canalizadas em uma única direção, ou seja, em um único caminho. Em última instância, todas elas contribuem para um resultado único e, ao fazê-lo, o que é enfatizado é a sua similaridade, ao invés de suas diferenças. Portanto, todas as capacidades devem ser entregues ao Espírito Santo, que compreende como usá-las de forma apropriada. Ele as usa só para cura, porque só te conhece íntegro. Curando, aprendes sobre a integridade. E aprendendo sobre a integridade, aprendes a te lembrares de Deus.
Tu tens esquecido, mas o Espírito Santo compreende que o teu esquecimento tem que ser traduzido em um modo de lembrar. E eu percebo que é isso que eu tenho feito, né, nessas leituras, no estudo, nos exercícios, né, essa consistência unificada, né, que para alguns pode parecer um esforço e de certa forma é um esforço em como você coloca o seu tempo, né, em vez de investir o seu tempo em outra coisa, né, o que você poderia estar fazendo com esse tempo. Mas o que é que você percebe que está levando você numa direção em que você está sendo unificado, que você está aplicando uma energia. Eu, por exemplo, me percebo aqui aplicando essa energia nas leituras e nos exercícios consistentemente durante um tempo suficientemente longo em relação a esse estudo, né? Para que isso seja unificado em mim, canalizado em uma única direção, né? E em última instância, tudo isso vai contribuir para esse resultado singular, que é enfatizado como aquilo em que nós todos temos em comum, além das nossas diferenças, né? Então o texto continua. A meta do ego é tão unificada quanto a do Espírito Santo é, quanto a do Espírito Santo, e é por causa disso que as suas metas nunca podem ser reconciliadas de modo algum em nenhuma extensão. O ego sempre busca dividir e separar. O Espírito Santo sempre busca unificar e curar. Conforme curas, és curado. Porque o Espírito Santo não vê ordem de dificuldade na cura. Curar é a maneira de desfazer a crença em diferenças, sendo a única forma de perceber a filiação como um só. Essa percepção está, portanto, de acordo com as leis de Deus, mesmo que um estado mental que não esteja de acordo com o dele. A força da percepção certa é tão grande que traz a mente para o que está de acordo com a mente dele, porque ela serve à voz dele, que estás em todos vós. Pensar que podes te opor à vontade de Deus é realmente uma delusão. O ego acredita que pode e que pode oferecer a sua própria vontade como uma dádiva. Tu não a queres. Ela não é uma dádiva. Não é absolutamente nada. Deus te deu uma dádiva que ao mesmo tempo tens e és. Quando não a usas, tu esqueces que as tem. Por não te lembrares dela, não conheces o que és. A cura, então, é uma maneira de aproximar-te do conhecimento, por pensar de acordo com as leis de Deus e reconhecer a sua universalidade. Sem esse reconhecimento, tens feito com que as leis sejam sem significado para ti. Entretanto, elas não são sem significado, já que todo o significado está contido por elas e estás nelas. Então, é interessante, né? Porque a gente nem precisa refletir sobre o significado, ou se perguntar o que é isso, né? O que isso significa, porque nem precisa de explicação. E aquilo que não precisa de explicação é inteiro em si, né? Não precisa acrescentar mais nada. Então o texto termina: busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente, e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. E aqui, se a gente voltar para os exercícios, né, que a gente tem feito também, espero que vocês também tenham feito todos os dias como eu, senão o que mais é possível, né? É esse lugar que a gente tem buscado as verdades, né? Além dos conflitos, além das distorções, além dos pensamentos, sentimentos, emoções, para que a gente possa funcionar a partir da verdade, né? Porque são as leis da verdade, o texto diz, né? Busca em primeiro lugar o reino dos céus, porque é lá que as leis de Deus operam verdadeiramente, e elas só podem operar verdadeiramente porque são as leis da verdade. Mas busques apenas isso, porque não podes achar nada mais. Não há nada mais. Deus é tudo em todos, em um sentido muito literal. Tudo o que é está nele, que é tudo o que é. Portanto, tu estás nele. Já que o que és é dele. A cura é um modo de esquecer o senso de perigo
que o ego tem induzido em ti, por não reconheceres sua existência no teu irmão. Isso fortalece o Espírito Santo em ambos, porque é uma recusa a admitir o medo. O amor só precisa desse convite. Ele vem livremente a toda a filiação, sendo o que é a filiação. E através do teu despertar para ele, estás meramente esquecendo daquilo que não és. Isso te permite lembrar o que és. Então, com essa reflexão, eu vou parar por aqui e relaxar nessas palavras, como tem sido para mim esse momento de reflexão relaxante, não de uma reflexão punitiva, né? Que tem sido a maior parte da existência. Aprende. Se você não aprender, você vai se dar mal, né? Faça, porque se você não fizer, você vai se dar mal. Não. É uma abordagem da lembrança. Lembra do que você é. Volta para o que você é. Seja o que você é. E o que mais vai ser possível depois disso, né? Espero que essa leitura tenha sido uma contribuição para você, como foi para mim. E o que mais é possível agora, a gente se vê na próxima leitura. Um forte abraço e até lá.